Que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado. Muito bem, meus irmãos, eu quero trazer esse breve comentário dessa fala aí da missionária Helena Raquel. E eu trago aqui este comentário com o tema: eu nunca vi isso acontecer numa igreja evangélica. E eu vou dizer a você o que foi que eu nunca vi. Em relação à mensagem da missionária, eu não quero fazer juízo de valor, e eu assisti toda. E assim, eu não vi nada errado. Eu não posso dizer a vocês que eu vi erro teológico. Não. É um texto confrontador. É um texto bíblico que, ao ler, a gente sente até um mal-estar, uma repugnância só de ler. Então, assim, eu não tenho nada que tirar da mensagem. Agora, o que é que eu quero comentar com vocês aqui? A princípio é falando sobre as denúncias. Ela traz dados de 3 crimes: crime de pornografia infantil, crime de pedofilia e crime de agressão a mulheres. Em se tratando desses 3 crimes no mundo e no Brasil, é chover no molhado. A gente sabe que a pornografia infantil, infelizmente, prolifera, cresce no Brasil e no mundo. Eu até penso de que a pornografia infantil, infelizmente, cada dia mais cresce por conta de um comportamento errado que os pais estão tendo com seus filhos, principalmente a parte feminina, que é a adultização infantil. A gente vê, infelizmente, muitas meninas com a idade de 9 e 10 anos já destilando sensualidades, com roupas sensuais, com danças imorais. Infelizmente, então a pornografia cresce, porque os pais terminam incitando seus filhos e suas filhas para este comportamento. No que tange a questão de pedofilia, também é chover no molhado. A gente sabe que a pedofilia cresce no mundo inteiro, por mais que a Polícia Federal esteja atuando, mas está crescendo no mundo. No que tange a questão de agressão a mulheres, também é um dado alarmante. Então, essas apresentações que ela faz, tudo isso aí a gente já sabe. De repente ela parte para o campo da religião, e ela fala de pedofilia e de agressão a mulheres no meio religioso. A priori, ela fala sobre pedofilia na Igreja Católica e como a Igreja Católica tratava um líder, um padre que era pedófilo. E ela fala da Espanha, por exemplo. Eu vou falar da maioria dos países da Europa e até aqui no Brasil, como a Igreja Católica tratava casos de padres pedófilos. O que acontecia era isso mesmo: tirava aquele padre daquela paróquia e mandava para outra paróquia, e as vítimas ficavam à mercê da própria sorte, sem a atenção devida. Eu estou falando de fatos que foram apresentados em canais de TV, na imprensa falada e escrita, certo? Agora, em se tratando da igreja, irmão, como é que a igreja, que os pastores trata desses 2 casos que foi apresentado por ela aí, que é o caso de um pedófilo e de um agressor à mulher? Como é que a igreja trata? Durante esse meu tempo de crente, eu não vi isso acontecer, que a missionária Helena Raquel apresenta aí, de chegar até o pastor, uma mulher, falando que está sendo agredida pelo marido, e o pastor então acolher e ter todas as provas cabais de que essa irmã está sendo agredida de fato, e o pastor dizer para a irmã: irmã, não fale nada, não divulgue nada para não escandalizar o nome da igreja. Eu nunca vi pastor nenhum fazer isso. Outra coisa, um pai ou uma mãe que vai até o pastor para falar que um filho ou uma filha está sendo vítima de um pedófilo, e este pedófilo é crente, e o pastor dizer para esse pai e essa mãe: olha, não divulgue não, porque senão vai escandalizar a igreja. Ela está falando de experiência, ela usa até o termo de saber empírico, que é quando a pessoa usa a experiência de vida para apresentar um dado. De repente pode até ser que durante a sua história de vida tenha ocorrido
Mas é preciso entender que se ocorreu, é caso isolado, irmão. Isso não acontece não. Não é isso que acontece no nosso meio não. De alguém vir até um pastor e denunciar que a filha ou o filho está sendo vítima de um pedófilo, e o pastor dizer para esse pai e essa mãe: não divulgue não, porque senão vai escandalizar, vai macular o nome da igreja. Eu nunca vi pastor nenhum fazer isso não, irmão. Nunca vi pastor nenhum fazendo isto. Eu tenho a mesma idade que a missionária Helena Raquel tem. Eu tenho 47 anos de crente. Eu tenho 47 anos de idade. Eu tenho 46 anos de crente. Portanto, eu tenho a mesma idade dela e tenho 46 anos de crente. E eu nunca vi isso acontecer no meio da igreja. Como é que a igreja trata de um caso de uma mulher que está sendo vítima de um marido agressor? A priori, sabe o que a igreja faz? Este marido, tendo as provas cabais de que ele está agredindo a esposa, se ele é pastor ou se ele é um membro da igreja, ele é excluído da igreja. Ele é tratado como descrente, conforme está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 13. Ele é excluído da igreja, certo? E se for um pastor de igreja, ele perde o posto de pastor, ele sai da frente da igreja, ele é excluído, ele é tratado como um descrente. É assim que o ministério trata, é assim que a igreja trata. E em se tratando de um pai ou de uma mãe que procura um pastor para denunciar um crente que é pedófilo, do mesmo jeito, ele é excluído da igreja. Agora, a questão de delegacia, a questão deste irmão agressor pedófilo ser preso, aí, meu amado, é outra decisão, que nem sempre, e aliás, o mais correto, é pastor nenhum se meter nesta seara. Sabe por quê? A polícia mesmo prova isso do que eu vou dizer aqui. Existem casos de muitas mulheres que procuram os meios legais, procuram a igreja para denunciar o marido, que o marido está agredindo. E aí sabe o que acontece? Amanhã esta mulher se arrepende. E se o pastor, depois de excluir este homem agressor, disser para essa irmã: minha irmã, denuncie, procure a polícia, denuncie este marido, sabe o que acontece? Essa irmã amanhã vai se arrepender de ter denunciado o marido, agressor, e vai dizer para esse marido: olha, foi o pastor que mandou eu te denunciar. E aí o pastor vai ter problema. Muitas mulheres, irmãos, às vezes não denunciam o marido, mesmo sendo agredida, porque tem medo de viver sozinha, não tem coragem de encarar a vida. Muitas dessas mulheres não denunciam o marido, porque o marido dá a ela uma certa projeção, o marido dá a ela uma certa notoriedade, e ela sabe que se ela for denunciar o marido vai perder o posto que ele tem de autoridade, sendo vista por todos como um homem de um caráter ilibado. E aí às vezes ela não diz, porque de certa forma o marido lhe promove, o marido lhe dá um certo destaque, por isso que ela não diz. Então muitas dessas às vezes denunciam o marido e depois se arrepende, com medo de encarar as coisas, com medo de encarar a vida. E é o pastor que tem que estar dizendo para essa mulher: denuncie. A polícia mesmo fala de vários casos de mulher que denuncia o marido e depois vai lá e tira a queixa e se arrepende. Então o certo é a igreja excluir o agressor, mas pastor nenhum entrar nesta barca, nesta diretiva de estar dizendo a esta mulher: olha, denuncie. E no que tange a questão de pedófilo, na maioria dos fatos, o pedófilo está dentro da família. O pedófilo é um parente próximo. O pedófilo às vezes é o padrasto, é o enteado, é o tio. O pedófilo às vezes é até o pai. E aí de repente a mãe ou o pai vem procurar a igreja para apresentar, para dar queixa desse pedófilo crente. O que é que a igreja às vezes faz? Como eu disse aqui, é excluído, o pedófilo é excluído. Agora sabe quem é que toma na maioria das vezes a decisão de não querer dar queixa, para não escandalizar? Não é o pastor não. Na maioria das vezes é a família. E não é nem para escandalizar a igreja, é para não macular o nome da família. Eu já participei de casos assim, irmão, de alguém que procurou a nós para falar do filho ou para falar da filha que estava sendo abusada por um parente próximo, e eu procurei o pai e a mãe e perguntei assim: e aí, a família, a irmã
o irmão, vão fazer o que com relação a este abusador? E sabe o que foi que o pai e a mãe me disse? Pastor, nós tomamos a decisão de não fazer nada, porque a família se reuniu e resolveu deixar para lá, para não macular a imagem da nossa família, o nome da nossa família. Então, a família sozinha lá resolve, a família sozinha lá decide, mas eu nunca vi pastor nenhum tratar pedófilo da forma que a missionária está dizendo aí. Não, de pastor receber um pai e uma mãe denunciando um pedófilo crente que naquela família abusou de uma criança, e o pastor dizer para o pai e a mãe: olha, irmã, infelizmente não passe para frente isso não, vai ficar feio para a igreja, vai macular o nome da igreja. Nunca vi nesse meu tempo de crente pastor nenhum fazer isso. Quem na maioria das vezes fazem, eu repito, são os pais, porque na maioria das vezes o pedófilo está dentro de casa. O pedófilo é o padrasto, o pedófilo é o tio, o pedófilo é o pai, e aí a família, para não querer levar para frente, para não macular o nome da família, então não denuncia. É preciso que a gente coloque os pontos nos is, para não generalizar, porque o que eu estou vendo aí, e o que é perigoso, é que esta mensagem já está caminhando para o viés político. Aí você vê a Janja aplaudindo, você vê a Xuxa também republicando, alguns deputados de esquerda que são contrários aos evangélicos, não nos amam, aplaudindo, e a missionária já está dando entrevista em canais de TV que são esquerdistas, provadamente, para todo mundo saber que são esquerdistas, não escondem a linha partidária do jornalismo, que são de esquerdas declarado. Aí a gente tem que estar com o olho aberto, irmão. Tem coisa perigosa nisso aí. Em primeiro lugar é a generalização, tratar os pastores e as lideranças como se fosse um bando de pastores que faz vista grossa para pecados graves, e a igreja nunca fez. Nós nunca fizemos vista grossa para pecados graves. E outra coisa, eu nunca vi pastor nenhum fazendo isto. Então é bom a gente tomar cuidado. A missionária, eu acho que ela cometeu um erro em relação a isso, porque da maneira que ela fala, ela generaliza, e não é bem assim que a igreja faz, não. Pastor nenhum, eu nunca vi fazendo isto. Que Deus abençoe a todos, e vamos vigiar, vamos estar atento. A gente precisa estar atento, porque o que eu estou vendo aí é uma situação em que os partidos estão querendo nivelar os evangélicos e os pastores, como se a gente fosse um bando de gente que faz vista grossa para o pecado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.